Capítulo 14. Visão prévia das bênçãos redentoras. O próximo capítulo inicia as 7 seções do livro, nas quais as 7 necessidades básicas da humanidade são expostas, juntamente com a provisão redentora de Deus para cada uma delas. As provisões estão expressas de tal forma que, ao lê-las, você possa sentir o poder de Deus fazendo efeito em sua vida, como um milagre, fazendo com que elas tenham os resultados ou sejam manifestadas. Todas as bênçãos de Deus são providenciadas para seus filhos em base legais. Digo legal porque Cristo deu sua vida para pagar legalmente por elas. O número 7, de acordo com os estudiosos da Bíblia, representa a plenitude ou a perfeição. Existem 7 necessidades humanas fundamentais. A natureza de Deus e suas bênçãos são reveladas por 7 nomes redentores. A provisão de Cristo na redenção também é um número de 7. O que significa redentor? Chamamos essas 7 provisões de bênçãos redentoras porque foram compradas e pagas pela morte vicária, pelo sepultamento e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Através disso, queremos dizer que Ele foi nosso substituto, ou seja, morreu e ressuscitou dentre os mortos em nosso nome e em nosso favor. Quando cremos nisso, estamos reconhecendo o fato de que nossa velha vida, nossa queda e natureza pecaminosa morreram e foram enterradas com Cristo, e assim agora podemos compartilhar sua vida nova ressurreta. Paulo disse: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Cristo sacrificou sua própria vida em nosso favor para nos resgatar do domínio de Satanás. Com isso queremos dizer que a sua morte pagou o preço para que fôssemos resgatados da escravidão de Satanás, restaurados à família de Deus e reconciliados com Ele. Sua vida foi dada como resgate, que cancelou a nossa dívida e nos recolocou na mesma posição com Deus que Adão e Eva tinham antes de repudiar a sua palavra e terem sido escravizados por Satanás. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2. A Bíblia diz sobre Cristo: tu nos compraste para Deus com teu sangue. Apocalipse 5:9. Tu nos amaste e nos lavaste com teu sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Tu nos purificaste dos nossos pecados. Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Quando a obra redentora de Cristo em nosso favor foi completada, Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Nossa redenção era um fato consumado. Agora os benefícios dessa redenção são oferecidos a nós nas sementes de sua palavra viva. Cada semente é fecundada com o seu milagre de vida e poder. Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Conhecendo as promessas de Deus, conhecemos sua vontade. É sempre sua vontade fazer conforme tem prometido. Todas as pessoas de integridade querem fazer de acordo com o que se comprometeram. Conhecemos a vontade de Deus, conhecendo sua palavra. É por isso que a Bíblia diz: a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10,17. Subindo para um novo nível de vida. Enquanto lê as 7 seções seguintes desse livro, você conhecerá as 7 provisões de Deus para suas 7 necessidades fundamentais. Quando você conhecer essas verdades vão libertar você. João 8,32. Em outras palavras, sua vida e as situações irão subir até um nível do plano redentor de Deus e as suas provisões. A fé nascerá em você, criando nova confiança no amor de Deus por você. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade ou a sua promessa, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15. Compreendendo a redenção. A chave mestra para receber as bênçãos redentoras de Deus é entender
que cada uma foi comprada e paga. Você pode receber essas bênçãos porque Cristo sacrificou sua vida para pagá-las em seu nome. Explicarei as 7 bênçãos redentoras de Deus para você nas próximas 7 sessões desse livro, seguindo a ordem da Bíblia Scofield da página 114, item 6, sobre o comentário de Êxodo capítulo 34 e versículo 6, os 7 nomes redentores de Jeová. Seção 1. Dignidade restaurada. Jeová Tsidkenu, Deus é a nossa justiça. Jeremias 23, versículo 6. Seção 2. Paz recuperada. Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. Juízes capítulo 6, versículo 23 e 24. Seção 3. Sintonia reajustada. Jeová Raá, Deus é nosso guia, nosso pastor. Salmo 23, versículo 1. Seção 4. Saúde renovada. Jeová Rafá, Deus é o nosso médico, aquele que nos cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Seção 5. Prosperidade readquirida. Jeová Jiré, Deus é nosso provedor, nossa fonte. Gênesis capítulo 22, versículo 8 ao 14. Seção 6. Amizade reatada. Jeová Chamá, Deus está presente. Ezequiel capítulo 41 ou 48, versículo 35. Seção 7. Vitória reconquistada. Jeová Nissi, Deus é nossa vitória. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Isso pode soar teológico demais para lhe interessar, mas deixe-me explicar-lhe algo muito simples que pode ser de grande benefício em sua vida. No Velho Testamento, Deus se revelou às pessoas através de seus nomes redentores. Eles identificavam sua natureza e iam mostrando aos poucos o que o seu plano de redenção iria incluir na plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e Efésios capítulo 1, versículo 10. Eles se tornaram as marcas ou os sinais para a fé redentora em Deus. Nas páginas 113 e 114 da Bíblia Scofield, na nota de rodapé sobre os nomes redentores, Scofield disse que o nome Jeová é distintamente o nome redentor da divindade e que significa aquele que é autoexistente que se revela. A Bíblia registra muitos outros nomes de Deus Jeová, mas somente 7 nomes redentores e eles nunca são referidos a não ser em seu trato com as pessoas. O notável F.F. Bosworth, autor do clássico livro Cristo, aquele que cura, escreveu: não existem 6 nomes redentores ou 8, mas 7, o número perfeito, porque ele é o perfeito Salvador e sua redenção inclui a perfeita previsão ou provisão para cada necessidade humana. Bosworth acrescenta: em sua relação redentora com as pessoas, Jeová tem uma composição de 7 nomes, os quais revelam quem ele é, indo ao encontro de cada necessidade das pessoas, desde que é a sua relação redentora conosco que esses nomes revelam. Cada um deles deve apontar para o Calvário, onde nós fomos redimidos. Cada um desses 7 nomes redentores anuncia uma expressão especial da natureza de Deus e sua vontade para seus filhos. Cada bênção é providenciada pela morte redentora de Cristo na cruz. Essa é a razão, a única razão, pela qual você e eu podemos recebê-las. Elas já foram pagas. Sem mais ambiguidade, confiança infantil. Sem esse entendimento, a fé pode parecer ambígua, mas com a posse desse fato, a fé torna-se algo tão descomplicado como a confiança de uma criança, o tipo de fé que Cristo recomenda, Marcos capítulo 10, versículo 15. A simplicidade da fé, como de uma criança, serve para se perceber a verdade como uma criança o faz. Você pode ter algo pelo que você pagou. Se Deus prometeu, Ele quer fazer. Como qualquer pessoa honesta, Deus deseja cumprir com a sua palavra. Você pode pedir a Ele qualquer coisa que o seu filho morreu para pagar, e você pode confiar que vai receber isso. Esses fatos do Evangelho são absolutamente simples. A religião é que complicou tudo. Paulo nos exorta a evitar sermos corrompidos da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Antes de ler essas 7 sessões, que mostram a você as 7 bênçãos redentoras de Deus para suas 7 necessidades, eis aqui uma visão prévia, para ajudá-la a ter uma compreensão melhor de cada provisão.
Dignidade restaurada. Primeiro, a necessidade de justiça. O pecado nos condena. Queremos o perdão de Deus. Provisão. O Senhor é justiça nossa. Jeremias capítulo 23, versículo 6. Jesus carregou nossos pecados na cruz. Portanto, o dom da justiça, Romanos capítulo 5, versículo 17, é nosso. Base para a fé. Cristo foi feito pecado com nossos pecados e recebeu o castigo que nós merecíamos. Oração, confissão. Senhor, Tu levaste meus pecados sobre a cruz. Teu sangue foi derramado para a remissão deles. Eu sou restaurado para a dignidade com Deus. Paz recuperada. Segundo, a necessidade de paz. Deus tem nos perdoado e assim devemos perdoar a nós mesmos. Devemos lutar para nos ajustar a essa nova vida. Provisão. O Senhor é nossa paz. Juízes capítulo 6, versículo 20 ao 24. Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Base para a fé. Cristo suportou nosso castigo para poder nos dar paz. A oração e confissão que você deve fazer. Ore, Senhor, Tu foste julgado em meu lugar e fez paz pelo Teu sangue da cruz. Minha conta foi paga. Eu recebo Tua paz. Sintonia reajustada. A necessidade de orientação. Terceiro, a necessidade de orientação. Precisamos de direção em nossa vida para evitar o engano e a desilusão e a traição. Provisão. O Senhor é meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Jesus disse: Minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem, mas de modo algum seguirão o estranho. João capítulo 10, versículo 5 e o versículo 27. Base para a fé. Cristo renunciou à sua vida para se tornar nosso bom pastor, para que nós nunca ficássemos desamparados e desgarrados. Oração e confissão. Você pode orar assim: Senhor, eu sigo a Ti, conheço a Tua voz, não posso me perder quando Tu és meu guia. Saúde renovada. Ponto 4. A necessidade de cura. Dores, enfermidades e fracassos devastam a sociedade humana. E a provisão? Deus diz: Eu sou o Senhor que vos sara, ou sou o Senhor seu médico. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Ele pagou pela nossa cura quando pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 4 e versículo 5. Base para a fé. Cristo sofreu com nossas enfermidades e levou sobre si na sua morte, para que possamos ter sua vida, tanto espiritual como fisicamente. Oração de confissão que você deve fazer. Senhor, Tu sofreste com as minhas enfermidades para que eu nunca precise sofrê-las. Minha saúde foi providenciada e eu aceito isso agora. Prosperidade readquirida. Ponto 5. A necessidade de bens materiais. Privação material, miséria e indigência desmoraliza a humanidade no meio de um mundo de abundância. Provisão. O Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 8. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Base para a fé. Cristo se tornou pobre para que nós, através da sua pobreza, possamos ser ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Ele supre todas as nossas necessidades. Oração de confissão que você deve fazer. Senhor, quando Tu deste Jesus por mim, Tu também me deste livremente todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 28. Reivindico o que a minha necessidade presente requer. Amizade reatada. Ponto 6. A necessidade da presença de Deus. Solidão, reclusão e separação criam desespero e falta de esperança. Precisamos de um amigo que seja mais chegado que o irmão. Provérbios capítulo 18, versículo 24. Provisão. O Senhor está lá, ou está presente. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Porque fomos trazidos para perto pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 13. Base para a fé. Cristo morreu para nos trazer de volta a Deus, como membros de sua família. Oração de confissão que você deve fazer.
Senhor, tu cancelaste meus pecados, os quais me separavam de ti. Agora não estou mais sozinho. Vitória reconquistada. A necessidade de vitória. Derrota, intimidação, medo e desencorajamento depreciam as pessoas, atrapalhando seu sucesso e realização na vida. Provisão. O Senhor se tornou nossa bandeira ou vitória, ou capitão. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Quando Cristo triunfou sobre os principados e potestades, Colossenses capítulo 2, versículo 15, e nos libertou das trevas, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Base para a fé. Cristo morreu para destruir todas as obras do diabo, 1 João capítulo 3, versículo 8. Agora, ele se torna nossa vitória e desfrauda a sua bandeira sobre as nossas vidas. Oração de confissão que você deve fazer. Senhor, tu removeste a autoridade de Satanás de minha vida e me transportaste para o teu reino. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8:31. Desde já eu compartilho a tua vitória. Agora nós estamos prontos para examinar o impacto divino das 7 provisões redentoras de Deus para a nossa vida. Quando você compreende cada uma dessas 7 verdades significativas, elas trarão uma nova alegria e um novo vigor espiritual à sua vida. Não tente forçar para que isso aconteça, apenas leia. Aprenda a permitir que cada nova descoberta se reproduza dentro de sua vida. As verdades bíblicas fundamentais que você está para ler são, em essência, os fatos que sustentam a mensagem que opera.